Sim, prof. Tá boa a imagem? Tá na tela expandida? Tá sim, prof. Tá. Então eu vou começar. Então hoje nós vamos falar da imagem nas patologias renais. Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Duarte, professora do Departamento de Medicina Interna da FAMED. Então, assim, as lesões renais são sempre problemáticas, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A maioria das massas renais são achados incidentais, ou seja, o paciente foi fazer uma eco de abdômen de rotina, viu uma lesão renal, tá? Muitas dessas massas são carcinomas de células renais. E o objetivo da imagem principal é diferenciar esses carcinomas de células renais de doenças benignas, tá? Embora muitos casos vão acabar indo para excisão, porque, né, na dúvida, tu não vai deixar aquele paciente com um provável carcinoma crescendo, né? Às vezes faz acompanhamento. Eu conheço um caso que tinha uma lesãozinha que podia ser uma lesão benigna, foi acompanhando, até era uma pessoa bem próxima de mim, foi acompanhando e cresceu milímetros, assim, no acompanhamento. E daí foi para São Paulo e fez cirurgia por robô, porque era uma lesão muito pequena e deu carcinoma. Então, assim, carcinoma é um diagnóstico de imagem bem difícil, só para falar para vocês, mas a gente pode, em muitos casos, a gente pode fazer o diagnóstico das lesões benignas e evitar uma cirurgia. Então, existem alguns achados de imagem que levam a pensar numa doença benigna ou uma doença maligna de alto grau. O problema realmente são as lesões indeterminadas que a gente fica em dúvida. Então, esses achados de imagens podem oferecer uma orientação aos pacientes e ao médico na tomada de decisões. Então, principalmente as condutas são nefrectomia parcial ou radical. Raramente se faz biópsia com medo de fazer disseminação no trajeto cirúrgico e pode-se fazer ablação do tumor, né, com arteriografia ou, em alguns casos, fazer o acompanhamento com espera vigilante. Então, assim, esse aqui é daquele site do Radiology Assistant, que eu coloquei para vocês ali no nosso chat, tá? Então, esse Radiology Assistant, já falei para vocês, é um site super legal. Às vezes ele não tá muito atualizado, tá? Mas, assim, de uma forma geral, ele tem as coisas principais que vocês têm que saber de imagem, e ele é bem resumido, assim, com imagens bem bonitas, eu gosto bastante. Então, assim, muitas lesões vão ser císticas e muitas vão ser carcinoma de células renais. O angiomiolipoma é um diagnóstico diferencial muito importante no, na caracterização das lesões sólidas, né? Então, quando a gente pensa em carcinoma de células renais, a gente vai pensar principalmente no oncocitomas, nos angiomiolipomas pobres em gordura, nos carcinomas de células transicionais, nos linfomas, nas metástases, infecção e infarto. Esses são os principais diagnósticos diferenciais das lesões sólidas. A gente tem muitas lesões císticas que também a gente vai ver como é que vai ser a abordagem. Então, assim, o que é muito importante na diferenciação dessas lesões, dessas massas renais. Primeiro, a gente vai ver se a lesão é cística ou não. Tem algumas lesões císticas que elas têm conteúdo altamente proteico, então às vezes a ressonância vai ajudar bastante a diferenciar se essa lesão é sólida ou não. As lesões sólidas, geralmente elas vão realçar com meio de contraste na ressonância e na tomografia. Tá? Na ecografia, a gente vai usar o Doppler, que é uma técnica para avaliação de vasos, mas geralmente para diagnóstico e estadiamento a gente usa a tomo ou a ressonância. Se não for um cisto, né, a gente vai procurar gordura macroscópica. O que é gordura macroscópica? É aquela gordura que a gente enxerga na imagem, que ela é bem característica. Então, se a gente conseguir definir que tem gordura
macroscópica, a gente vai fazer o diagnóstico de angiomiolipoma, que é o tumor benigno mais comum do rim e é o principal diagnóstico diferencial das lesões sólidas. Então, se a gente encontrar uma lesão com gordura macroscópica, é angiomiolipoma. Então, a gente também tem que excluir os mimics, ou seja, as lesões que simulam tumores, como infecção e infarto. Esses são os principais diagnósticos diferenciais, tá? E a gente também tem que excluir doença metastática, tá? E linfoma. Então, quando que o rim é acometido? Geralmente, quando a gente tem um tumor disseminado, tem em vários locais, em outros órgãos, e daí vai acometer o rim. Tá, então, depois que a gente fez esse checklist, excluiu que era cisto, a gente excluiu que era angiomiolipoma, a gente excluiu que não era lesões que simulam tumores como infecção e infarto, então, e a gente viu, fez estadiamento, que não tem doença metastática em outros órgãos, que não tem linfoma, eu vou mostrar um casinho para vocês, a gente vai seguir o passo a passo da diferenciação das lesões renais sólidas e císticas, tá? Então, a gente geralmente vai usar a toma e a ressonância para caracterizar essas lesões, tá? Então, aqui, esse é um quadrinho também desse site que eu mostrei para vocês, do Radiology Assistant. Então, quando a gente tiver uma massa sólida, uma massa renal, desculpa, a gente vai ver primeiro se ela é cística ou se ela é sólida. Se ela for sólida, a gente vai procurar a gordura macroscópica. Se a gente achar gordura macroscópica, ok, vamos soltar foguete, porque é um angiomiolipoma e aí acabou a investigação. Se ela realça e não tem gordura, então a coisa vai complicar, porque a gente vai ter que pensar em carcinoma de células renais. E daí tem outros achados, se realça pouco, né, a gente pode fazer uma ressonância, porque geralmente os carcinomas de células renais, eles realçam muito intensamente. Se ele realça levemente, né, a gente vai pensar mais em papilar, e daí, se ele realça muito, a gente vai pensar em carcinoma de células claras renais, tá? Ou no diagnóstico diferencial, oncocitomas ou angiolipomas pobres em gordura, que daí esses também são lesões benignas que dificultam o diagnóstico, porque se a gente não consegue ver a gordura macroscópica, daí também fica mais difícil da gente diagnosticar o angiomiolipoma. Então, se a gente não conseguiu descartar essas lesões benignas, na maioria dos casos a gente vai ter que ir para a cirurgia. Então, geralmente a ressecção da lesão, daí tu pode fazer uma nefrectomia parcial, tentar poupar uma parte desse rim, ou fazer uma nefrectomia total, tá? Então, tem alguns casos que eles podem levar a biópsia, mas a biópsia é bem complicado porque ela pode disseminar o tumor no trajeto, tá? Então, aqui, o angiomiolipoma, como eu falei para vocês já algumas vezes, a gente pode medir na tomografia as unidades de Hounsfield. As unidades de Hounsfield é uma unidade que a gente consegue determinar o tipo de célula, o tipo de tecido que tem nessas lesões. Então, é muito importante. A gente faz um ROI, que é uma bolinha que a gente mede em cima da lesão. Então, esse ROI, ele vai te dizer se a lesão é água, se a lesão é gordura, a gordura geralmente é negativa, mais ou menos menos 20 unidades de Hounsfield, se a lesão é sangue, se a lesão é uma lesão sólida ou calcificada, e assim por diante. Então, aqui é uma fase sem contraste, então a gente vê que os vasos não estão realçando, aqui a gente vê uma fase nefrográfica do rim, ou seja, uma fase arterial, a cortical do rim está realçando, tá? E essa lesão, ela tem um realce, mas ela também tem essa área que ela fica bem hipodensa que fica mais escuro. Então, foi medido o ROI e a unidade menos 20 configura gordura, é um angiomiolipoma, pode ir para casa tranquilo, apesar de ser uma lesão bem grande e feia, tá? Então, em relação aos carcinomas de células renais, a gente
tem esses tumores malignos, que eles são derivados do epitélio renal. É o tumor maligno mais comum do rim. E ele tem uma grande variedade de apresentações nos exames de imagem. Ele pode se apresentar de várias formas, tá? Geralmente eles se originam do córtex renais, do córtex renal, e ele é em torno de 80 a 85% das neoplasias primárias malignas do rim, tá? Então, eles podem ser do tipo ball type, que ele é como se fosse uma uma massa arredondada, ou ele pode ser do tipo feijão, tá? Que ele se amolda ao rim, tá? Então ele vai simplesmente deformar o contorno renal e não ser desse aspecto exofítico. O diagnóstico diferencial dessas lesões tipo ball type, primeiro é o carcinoma de células renais, mas se lembrar muito do angiomiolipoma, do oncocitoma, das metástases e dos linfomas. E esse tipo, feijão, a gente vai pensar no carcinoma de células transicionais, nos carcinomas de células renais, no linfoma, nas metástases, infecções e infarto renal também pode ter esse aspecto. Então, quais são os pacientes que são acometidos? Então, geralmente são pacientes de 50 a 70 anos de idade. A gente tem uma prevalência de 2 para 1 do sexo masculino, e acredita-se que esses carcinomas de células renais sejam a oitava malignidade adulta mais comum. Eles representam em torno de 2% de todos os cânceres. E 80 a 90% das neoplasias malignas primárias renais no adulto. Então, aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês. Então, aqui a gente tem um tumor de células renais infiltrativo. Aqui a gente tem outro caso. Aqui a gente tem outro. Eles, eles só infiltram, não abaulam tanto o contorno renal. Aqui a gente tem um caso de linfoma. O linfoma, geralmente, ele pode ser desse tipo arredondado, focal, uma massa focal, como nesse caso aqui, mas ele é muito comum a gente ter acometimento bilateral e esse aspecto de aumentar o órgão. Então, assim, o linfoma renal geralmente ele é mais infiltrativo, mais simétrico e a gente quase sempre vê linfonodomegalias, como a gente já viu na outra aula. As metástases também são mais irregulares, elas geralmente acometem o parênquima. A gente tem que se lembrar das lesões benignas, no caso aqui uma pielonefrite, com esse aspecto arredondado que pode simular um carcinoma de células renais. Ela também pode ser desse aspecto triangular, como aqui nos infartos renais. Os infartos renais sempre pegam o córtex renal. Então, aqui um caso de linfoma renal, tá? Você se lembra que eu falei do PET? O PET é muito bom para a gente caracterizar linfoma. Então, quando se tem essa dúvida diagnóstica, os convênios geralmente autorizam, né? Porque isso é um problema, porque o PET é um exame muito caro, em torno de 3.000, R$ 3.500. Então, a gente vai ver um acometimento difuso dos rins, bilateral, esse é um aspecto bem comum do linfoma. E no PET, a gente vê uma alta captação do contraste, desculpa, do F da glicose marcada, e a gente vê esses conglomerados de linfonodomegalias. Então, isso é caracterizado um linfoma renal. Então, qual que é o papel dos métodos de imagem, tá? Então, a gente vai ter a eco, a tomo, a ressonância, a angiografia, em alguns casos, principalmente para embolização, e a medicina nuclear, no caso, o PET. Então, para o diagnóstico, principalmente, a gente vai usar a eco, a tomo e a ressonância. A eco geralmente é naquele exame de rotina, o paciente foi no seu clínico, ele pediu um exame de imagem para rastreio, para ver se não tinha nenhuma lesão, e fez a ecografia. Daí, para a gente caracterizar, a gente vai fazer uma tomo ou uma ressonância.
Então, a maioria dos tumores, eles vão ser sólidos, as massas renais, né, eles podem ser isoecogênicos, hipoecogênicos ou hiperecogênicos. O que que significa isso? Sempre que a gente falar iso, quer dizer que tem a hã, mesma intensidade, a gente fala na ressonância, densidade na tomografia e ecogenicidade na eco. Então, tem isoecogênico que tem a mesma ecogenicidade do parênquima renal. Ele pode ser hipoecogênico, mais escuro do que o parênquima. Então, aqui a gente tem uma lesão hipoecogênica. E aqui a gente pode ter uma lesão hiperecogênica. A gordura na ecografia fica branca. Então, lesões hiperecogênicas na ecografia podem ser lesões com gordura, então a gente tem sempre que pensar em angiomiolipoma, ou pode ser lesões que sangraram, daí tem alguns carcinomas renais que eles sangram bastante. Então, quando a gente achou essa lesão incidental na eco, a gente vai para tomo. Na tomo, a gente vai caracterizar se o tumor é sólido ou é misto, se no caso, se for cístico, depois eu vou mostrar para vocês se a parede é espessa com septos, e a tomo é muito importante para esse estadiamento. Então, aqui a gente viu uma massa sólida, hiperecogênica na ecografia, então a gente vê aqui o parênquima renal hipoecogênico, a gente vê o seio renal aqui branco, porque tem gordura, e essa lesão, uma lesão sólida, exofítica, bem branca, bem hiperecogênica. Na tomografia, a gente vê que essa lesão, ela é bem hipodensa, então ela tem uma densidade de gordura, uma densidade negativa, então é um angiomiolipoma bem tranquilo, bem caracterizado em todos os métodos de imagem. Outra lesão que a gente tem que se lembrar é os abscessos. Os abscessos geralmente são massas arredondadas, císticas, heterogêneas, podem ter debris no seu interior. Na tomografia, eles vão ser bem arredondados. A gente vai ter densificação da gordura, então isso aqui é tudo acometimento da gordura perirenal. A gente vai ter esse realce uniforme da parede. Então, na vigência de uma pielonefrite, de um quadro infeccioso, inflamatório, que a gente acha essa lesão bem típica, a gente vai pensar em abscesso. Então, como é que a gente faz o diagnóstico pela tomo? Então, é bem importante vocês saberem como é que é feita a técnica. Primeiro, a gente faz uma sequência sem contraste, uma fase sem contraste, que é essa daqui. Então, a gente sempre olha, quando a gente fica em dúvida, a aorta, se tem contraste ou não. O contraste na tomo, que a gente usa meio de contraste iodado, ele fica bem branco, porque ele tem uma densidade metálica. Tá, então a gente vai fazer uma fase arterial, que é a fase córtico-medular, então a gente vai ver o realce do córtex renal, nesse caso é uma lesão que ela é levemente exofítica, ela realça muito, ó, então na fase simples ela era hipodensa, na fase nefrográfica arterial a gente tem esse realce bem homogêneo dessa lesão, tá? Na fase nefrográfica, desculpa, que é uma fase que o rim fica mais homogêneo, essa lesão ela ficou levemente hipodensa, e depois a gente vai ter a fase pielográfica, que é a fase de excreção. Então a gente vê o meio de contraste preenchendo aqui os cálices renais e a pelve renal e os ureteres. Então a gente tem uma fase pielográfica. Então, essa fase pielográfica é uma aquisição mais tardia, em torno de 180 segundos, após o início da injeção do meio de contraste. Ela vai permitir avaliar a relação do tumor com o sistema coletor-excretor, se tem invasão, se não tem invasão. Então, a gente vai também fazer reconstruções multiplanares. Na tomo, a gente sempre adquire a imagem no plano axial e a gente vai reformatar nos planos sagital e coronal. Então, a gente vê que tem uma lesão aqui exofítica no polo superior do rim, com realce bastante importante. Aqui a gente vê outra lesão junto já do baço, apesar de não ter sinais de invasão.
Então, a gente também pode fazer essas reconstruções MIP, que significa máxima intensidade de projeção, e 3D. Isso aqui geralmente a gente faz para avaliação do sistema coletor e também para avaliação dos vasos, essa técnica MIP. E a técnica 3D, ela contorna o vaso, então a gente vê o vaso como se fosse um estudo geográfico, né? Então, são as técnicas que a gente usa para avaliar os vasos. Então, a gente, muitos casos, o tomo vai ficar em dúvida e a gente pode também usar a ressonância magnética. E também, fora os casos de dúvida, a gente vai ter os casos de contraindicação à tomografia, como principalmente pacientes grávidas e que têm alergia ao iodo. Então, a gente, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma, uma imagem do rim sem contraste, tu vê que tem esse abaulamento. Então, a gente fez a ressonância e tinha essa lesão hipointensa em T2. Se lembra que o líquor fica branco em T2, então a gente vê aqui canal medular branquinho, uma sequência T2. Então, muito importante agora na classificação das lesões císticas, a gente falar de Bosniak, que é na verdade, é uma classificação que existe há mais de 30 anos. Quando eu era residente, que não faz 30 anos, faz 20, a gente já estudava a classificação, e a classificação original, ela não incorporava a ressonância. Recentemente foi feita uma nova publicação que ela incorpora a ressonância e a ultrassonografia também não está enquadrada nessa classificação. Então, o que, que a gente tem que saber do Bosniak? É uma classificação para a conduta e diagnóstico das lesões císticas. Então, o Bosniak 1 e 2 geralmente são lesões benignas, a gente vai ignorar, é um cisto simples, não vamos fazer nada. Quando é Bosniak 2F, nós vamos acompanhar, fazer follow-up dessas lesões. E quando é Bosniak 3 e 4, nós vamos fazer a excisão dessa lesão, porque ela pode ser um tumor maligno. Então, o 1 e o 2, eles têm 0% de chance de ser maligno. O 1 é um cisto simples, sem septos, paredes finas, e o tipo 2 é um cisto com paredes finas, pode ter septação fina e microcalcificação. Depois a gente vai ter o 2F, que em 5% deles vão ser malignos. Depois a gente vai ter o tipo 3, que 50% vão ser malignos, e o tipo 4, que 100% vão ser malignos. Então, o que, que são esses cistos? Então, o cisto do tipo 1, ele é benigno, ele é um cisto simples, ele vai ter parede fina, densidade hídrica, ele não vai ter septos, vai ser um cisto bem tranquilo. Então, a gente não vai fazer nada. O tipo 2, ele vai ter um septo bem fino, sem realce ao meio de contraste, pode ter uma pequena calcificação, geralmente eles são menores do que 3 centímetros. Também não vai se fazer nada. O tipo 2F já é um cisto mais multiseptado, ele vai ter, pode ou não ter calcificações, a parede pode ser espessa, pode ser nodular, e geralmente ele vai ter um diâmetro maior do que 3 centímetros. Então, geralmente são os cistos que a gente se preocupa um pouco mais, que a gente vai fazer um segmento, um follow-up. E o tipo 3 já é uma massa cística, né? Ele vai ter paredes irregulares espessas, vai ter septos espessos, vai ter um realce mensurável, a gente vai conseguir medir um ROI daquela parede, daquele septo, né? E geralmente ele pode ter também hemorragia, também pode ser em casos de infecção, nefroma cístico ou tumor cístico. Esse caso, ele vai ter que ir para intervenção ou cirurgia, também pode ser um abscesso. No tipo 4 é uma massa cística maligna, então vai ter todos os critérios do 2, mais o realce heterogêneo, com componente sólido, ele vai ter um componente sólido junto com o cisto, independente dos septos na parede. Ele vai para a cirurgia. Então, quando a gente vai avaliar essas lesões
na ressonância. A gente pode usar a difusão também. Então, o cisto geralmente vai ter uma difusão facilitada, ele não vai ter restrição à difusão. O abscesso, ele vai ter restrição à difusão, e o infarto também, que nem a gente já viu no cérebro e em outros locais. Quando tiver hipersinal em T1, pode ser tanto gordura quanto sangue, então vai ter um produto proteináceo, um conteúdo proteináceo, ou pode ser um cisto hemorrágico. Então, algumas vezes eu já tive um caso de um paciente que tinha levado um tombo, estava com dor, né, na região posterior aqui, e ele tinha um cisto com conteúdo hemático, bem branquinho em T1. Então, fez o acompanhamento, era só um cisto hemorrágico. A gente pode usar essa sequência fora de fase também para ver gordura intracelular, que é aquela gordura que a gente não consegue ver macroscopicamente. E essa gordura intracelular, ela pode ter nos carcinomas de células claras ou mesmo nos angiomyolipomas, tá? Então, assim, na verdade, a gente consegue caracterizar em muitos casos, mas muitas vezes a gente vai ficar na dúvida diagnóstica, como, por exemplo, no caso da gordura intracelular. Então, ano passado, foi feita a classificação de Wozniak para as lesões císticas, para avaliação da ressonância. O que que mudou? O que que é importante vocês saberem, tá? Que a ressonância, ela pode alterar o grau de Wozniak de 2F, que era follow-up, para 3, por ser mais sensível ao realce do contraste, ou seja, a ressonância a gente consegue ver melhor o realce. No tipo 3, a gente já vai ver realce do septo, né? Então, principalmente nos casos duvidosos da tomo, a gente vai, por exemplo, essa lesão cística no rim direito, a gente ficou em dúvida, vai para ressonância, aqui é um T2, o líquor branco, ó. Então, aqui é um T1 com saturação de gordura, com realce, com injeção do meio de contraste. Então, a gente vê essa lesão cística no rim direito, que tem um conteúdo cístico, que não realça, que é essa lesão mais escura. E aqui a gente tem uma areazinha que tem um leve realce menor do que o parênquima renal, tá? Prof, Oi, querida. eu tenho uma diferença entre o contraste da tomografia e da ressonância? Sim, o da tomografia é o meio de contraste iodado e Uhum. o contraste da ressonância é o gadolínio. A gente tem Ah, outros meios de contraste na ressonância que a gente não usa muito, por exemplo, com micropartículas de ferro, até vou mostrar um caso aqui para vocês, mas a gente não usa muito, porque eles dão muitos efeitos colaterais, enfim, não pegou aqui no Brasil, sabe? Mas o que a gente usa de rotina é o gadolínio, daí tem vários tipos de gadolínio, tem os gadolíneos lineares, que o gadolínio fica na ponta da molécula, e tem os de cadeia fechada, que são os macrocíclicos, que eles geralmente são mais seguros para o paciente, principalmente para reação adversa e para nefrose sistêmica nefrogênica, que é, desculpa, fibrose sistêmica nefrogênica, que é uma outra complicação do uso do gadolínio, que graças a Deus é bem rara, né? Mas são meios de contraste diferentes. E também quanto à dose, né? Geralmente o gadolínio a gente vai usar uma dose muito menor, a gente vai usar em torno de 10 ml. E o meio de contraste iodado, dependendo do peso, a gente vai usar 80 ml, 100 ml, 120 ml, dependendo do exame, se é angiotomografia ou não. Então, o gadolínio, ele é um contraste que a gente vai usar uma dose bem menor. Bom, então, nos subtipos de carcinoma de células renais, então, a tomoressonância podem ajudar, então, por exemplo, aqui, ó, um tumor de células claras, ele vai ter um realce intenso, como eu falei para vocês, então, aqui, uma lesão que ela vai, na tomo, a gente vai ver esse realce bem homogêneo, bem intenso, ele vai ficar bem branco aqui, quase com a densidade do parênquima do córtex renais. O carcinoma cromófago, ele vai ter calcificações. O papilar, geralmente, ele vai ter um baixo sinal nas sequências T2 na ressonância.
Então, assim, pode ajudar, tá? E no estadiamento. Então, o que que é importante no estadiamento? A gente vê se tem linfonodomegalias, se tem invasão de outros órgãos. Então, a gente tem a classificação TNM 2010. Então, a gente vai classificar em T1, T2, T3, de acordo com o tamanho da lesão. Depois T3, A, se tem invasão da veia renal, B, se tem invasão da veia cava inferior e infradiafragmática, C, se tem invasão da veia cava inferior supradiafragmática, daí T4, se tem invasão local, daí a classificação N, né, N0 não vai ter linfonodomegalias, N1 se a gente tem um gânglio aumentado, N2 mais de um gânglio, se tem a classificação M, se tem metástase, M0 é que não tem metástase, M1 que tem metástase à distância. Então é importante porque vocês vão ver isso bastante na onco, essa classificação TNM, né? Então, muito importante o estadio 1, 2, 3 e 4, né? Então, o estadio 1 a gente não vai ter linfonodos, nem metástase. O 2, a gente também não vai ter linfonodo nem metástase. No 3, a gente vai ter, o T1 vai ter linfonodo sem metástase. No 2, a gente vai ter linfonodo sem metástase. E no 3 também. No 4, a gente vai ter linfonodo sem metástase no tipo 1. No tipo 2, a gente vai ter linfonodo. E no M1, a gente vai ter metástase à distância. Então, o que que isso implica no prognóstico? A taxa de sobrevida em 5 anos. Então, o estádio 1, né, que a gente não tem metástase nem linfonodos, os pacientes têm uma taxa super alta de sobrevida, em torno de 95%. No estádio 2, a gente, são os tumores um pouquinho maiores, tá? A gente vai ter 88%. Tá? No estadio 3, 59%, e no estadio 4 já baixa bastante para 20% em 5 anos. Então, isso é super importante e os métodos de imagem vão ser super fundamentais para a gente fazer essa avaliação, esse estadiamento. Então, a extensão extra-renal. Para a extensão extra-renal, se tem acometimento vascular, principalmente da veia renal, da veia cava inferior, a gente vai usar a tomo e a ressonância, e pode também usar ecografia com Doppler, mas a gente não usa tanto a eco, porque a eco, ela tem limitação do biotipo do paciente, é operador dependente, tem vários fatores, assim. A gente às vezes não consegue avaliar tão bem os vasos mais profundos, principalmente retroperitoneais. Então, a ecografia para avaliação de extensão de vasos, ela é um pouco limitada, dependendo do caso. Então, a gente acaba usando tomo e ressonância. Para avaliação ganglionar também, a gente vai usar tomo e ressonância, e alguns casos PET, né? O PET, ele pode ajudar. Para avaliação de glândula suprarrenal, avaliação, invasão de pessoas, baço, pâncreas, também tomo e ressonância. Para metástase de pulmão e mediastino é a tomo, a ressonância ela não é tão boa quanto a tomo, porque a ressonância não é boa onde tem ar. Então, o ar do pulmão ele atrapalha, apesar de já terem vários serviços que estão usando mais ressonância para avaliação de pulmão, pulmão não é a ressonância não é o melhor método para avaliar pulmão, então a gente vai usar a tomo. Para metástase óssea, a ressonância é excelente, tá? A gente tem uma alta sensibilidade e especificidade. A cintilografia óssea também pode ajudar, que é o método de medicina nuclear, e o PET-CT é excelente. Para o cérebro, a gente vai usar a ressonância ou a tomo, a ressonância é superior a tomo. Para avaliação de fígado, a gente vai usar a tomo, a ressonância, e também pode usar a eco. A eco é muito boa também para avaliar lesões hepáticas. Então, aqui para mostrar para vocês uma ecodoppler. Então, o Doppler, a gente vai ter, os vasos vão ficar coloridos, é um exame bonito, mas tem essa questão da limitação do biotipo e a acurácia diagnóstica, porque muitas vezes a gente não vai conseguir avaliar tão bem quanto um método de imagem que a gente consiga avaliar todas as estruturas como a tomografia. Então, aqui a gente vê uma lesão renal,
renal com extensão para veia, renal e para veia cava, então muito bom para fazer diagnóstico. A gente tem linfonodos retroperitoneais aqui atrás, aqui também a fase nefrográfica dessa lesão. A gente também aqui tem um exame de ressonância mostrando uma lesão nesse rim, no rim esquerdo. Então, a ressonância também pode ajudar bastante. Aqui na tomo, lembrar que a gente pode fazer essas reconstruções multiplanares aqui no plano coronal e sagital, então, para avaliar outras estruturas, estruturas vasculares. Aqui a gente tem acometimento, invasão da veia cava. Invasão ganglionar, né, as adenopatias, então 1 centímetro no menor eixo ou eixo curto são muito suspeitos, e mais de 2 centímetros no menor eixo, quase 100% são tumorais. Então, quais são as limitações da invasão ganglionar dos linfonodos? Os tumores microscópicos com invasão capsular, então a gente não consegue definir bem se tem invasão ou não. Invasão em gânglios de tamanho normal, às vezes tu vai ter tumor ali e o gânglio vai estar com menos de 1 centímetro no menor eixo, e os outros gânglios que não são tumorais, né? Então, inflamatórios que simulam gânglios tumorais. Então, essas são as limitações da toma e da ressonância. Então, aqui a gente vê que tem um conglomerado de linfonodomegalias junto do rim esquerdo, que tem essa lesão bem extensa. Aqui a gente tem outras lesões ganglionares, gânglios aumentados junto à veia cava. Aqui tem essa lesão renal à esquerda. Aqui a gente vê numa reformatação coronal várias linfonodomegalias, tem essa massa no rim direito. A ressonância a gente pode usar a difusão, assim como a gente usa no encéfalo, e os contrastes superparamagnéticos que eu falei para vocês, que é com micropartículas de ferro, que não é teve já uma moda e não pegou, principalmente pelas reações adversas. Esses pacientes eles tinham que ficar muito tempo depois da injeção do contraste para captar, eram caros, dava muita dor lombar, então não pegou aqui no Brasil, e tem alguns lugares que utilizam ainda. Então aqui a gente tem essa imagem A, a gente tem uma tomografia axial, vendo esses linfonodos nessas setas, tá? Aqui a gente tem uma ressonância com gadolínio, mostrando esses linfonodos retroperitoneais. A difusão, esses linfonodos, eles ficam bem hiperintensos na difusão, e no mapa de ADC eles ficam hipointensos. Então, a ressonância pode auxiliar a gente a avaliar esses linfonodos. Esse é o ISPIL, que é super paramagnético iron, small particle iron, que são essas micropartículas de ferro. Então os linfonodos sadios, eles vão ficar pretos, porque eles vão captar essas partículas de ferro, então eles ajudam a ver se o linfonodo é doente ou não. O linfonodo doente, ele não vai captar esse ferro, então ajuda bastante, mas a gente não utiliza de rotina. Tá? Aqui a gente tem para avaliação de órgãos vizinhos, então tem essa grande massa renal, que a gente consegue ver na ecografia, mas para avaliar os órgãos vizinhos, o ideal é fazer uma tomo ou uma ressonância. Essa imagem de cima aqui é uma ressonância, e aqui embaixo a gente tem uma tomo no plano coronal, reformatada, mostrando essa massa no polo inferior do rim, e aqui essa massa no polo superior desse rim, outro caso. Na toma a gente consegue ver se tem invasão da gordura perirenal, se tem invasão dos linfonodos, tem invasão dos vasos. Aqui na ressonância, como eu falei para vocês, é uma sequência T1, o líquor fica preto, a gente vê tem essas lesões bem escuras comprometendo os corpos vertebrais, lesões bem típicas de infiltração tumoral. Então, aqui é uma imagem de tomo, também uma lesão renal extensa com invasão vascular e linfonodomegalias. Aqui também a gente tem uma imagem de ressonância.
E aqui, como eu falei para vocês, a tomo, ela é muito sensível para avaliação de parênquima pulmonar. Então, a gente vê vários nódulos muito típicos de metástase. Geralmente, as metástases elas têm esse padrão, assim, como se fosse hã, uma arvorezinha de Natal com as luzinhas, né, então fica esse aspecto, assim, disseminado, né, múltiplas metástases pulmonares, e a gente também consegue ver linfonodomegalias na hilares, tá. Para avaliação de invasão de outros órgãos, a gente consegue ver aqui na ecografia a gente já vê que tem acometimento do fígado, na tomo é melhor ainda de ver, a gente consegue ver até pequenas lesões, aqui é uma imagem de ressonância, aqui é uma imagem de tomografia mostrando essa lesão no parênquima à direita, que também a gente vê na ressonância. E para finalizando para metástase ósseas, a gente consegue ver muito bem no PET, exame de medicina nuclear é muito bom, e a ressonância também é muito sensível para lesão óssea. Os carcinomas renais, geralmente, eles dão lesões osteolíticas, que a gente chama, eles destroem o osso. Então, aqui na toma, a gente vê que tem essa massa no sacro, e aqui pegando o externo, é bem comum. Então, para finalizar, a gente também usa a tomografia e a ressonância, hã, no estadiamento pós-operatório, né, principalmente suspeita de complicações. Então aqui a gente vê gás, intraperitoneal, esses pontinhos pretos. O segmento pós-terapêutica, a gente vai fazer intervalos geralmente nos 2 primeiros anos, que é o mais comum de ter metástases de 6 em 6 meses, mas lembrar que, esses alguns casos a gente pode ter metástases em 10 anos, né, então, depois a gente vai passar para um segmento anual, tá. E depois a gente tem esses outros métodos de avaliação da resposta terapêutica, que eu não vou entrar no detalhe, que eles são mais complicadinhos, o RECIST, o CHOI, o SAT, e também tu pode usar a tomografia com SUV. Então, assim, só para finalizar, a ecografia mais para diagnóstico inicial, a tomografia para o segmento e a ressonância, e depois a gente pode usar a medicina nuclear com PET e SPECT para avaliação da comprometimento, principalmente ósseo. A biópsia a gente raramente vai fazer, pessoal, e também pode, em alguns casos, tu pode embolizar para o arteriografia. Então, para finalizar, a gente vai principalmente tentar diagnosticar, fazer a diferenciação de benigno versus malignos, tem gordura, se é um angiomiolipoma, a ressonância, principalmente nos diagnósticos duvidosos e no segmento. Então, lembrar dos diagnósticos diferenciais, linfoma, infecção e metástases podem simular neoplasias renais. Esse aqui das e é alguma dúvida, pessoal? Acho que pra mim não, prof. Assim, como é que eu vou dizer para vocês? O diagnóstico de lesões renais é sempre muito difícil. Quando a gente vê gordura, é angiomiolipoma. Quando não vê gordura, daí é um problema. Então, muitas vezes as massas benignas, principalmente o angiomiolipoma pobre em gordura, ele vai acabar indo para excisão, né? Então, se a gente consegue ver gordura, é o ideal, a situação ideal. E os cistos a gente vai usar a classificação de Bosniak, né? Então, se for o tipo 1 e 2, são cistos benignos, a gente não vai fazer nada. Basicamente é isso. Então tá, pessoal. Espero que tenham entendido um pouquinho. Não é fácil esses diagnósticos, nem para o radiologista mais experiente.
Tá bom, pessoal? Prof, só uma pergunta. Claro. Primeiramente, obrigada pela aula, tava ótima. Outra coisa, as aulas do YouTube estão sendo colocadas aonde? Pois é, eu mandei um e-mail para Sheila, vou falar com ela, que ela que está colocando no YouTube, mas eu não sei, eu vou perguntar, eu falo para vocês, eu mando um e-mail para vocês, pode Tá, ser? tranquilo, Ou obrigada. eu mando para Marcele também, que eu agora tô com o WhatsApp dela, também posso falar com a Sheila e mando para vocês aí direitinho, tá? Certo, pessoal? Então, boa semana. Até semana que vem. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau. Obrigado, prof. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.